Olá, seja bem-vindo ao Café Libertário, sua dose diária de liberdade. No Expresso de hoje, a genialidade de colonizadores de Catan. Quando surgiu o Homo sapiens moderno, por volta de 50 mil anos atrás, a pobreza era seu estado natural. O ser humano se preocupava diariamente em conseguir seu alimento através da caça e da coleta, e precisava estar constantemente em alerta para sua segurança contra predadores e animais perigosos. Não havia saneamento, e doenças infecciosas regularmente encerravam as vidas de bebês e crianças. A humanidade passou cerca de 40 mil anos neste estado, até que na região do Crescente Fértil, e mais tarde em outras regiões do mundo, foi iniciada a Revolução Agrícola e Pecuária. Aos poucos, seres humanos descobriram que certas sementes eram comestíveis e podiam ser plantadas para gerar colheita. Também descobriram que animais podiam ser domesticados e servir como reservatório vivos de nutrientes. Assim, os seres humanos passaram a sistematicamente cultivar e armazenar grãos e animais, aumentando a sua segurança alimentar e permitindo um tempo mais livre para os agropecuaristas. Além disso, a reserva de calorias gerada por esse cultivo permitiu um crescimento populacional sem precedentes. Com mais tempo e mais pessoas disponíveis, pela primeira vez na história, novas ocupações econômicas além da caça e da coleta surgiram. Agora, era necessário saber o quanto de grão ou cabeças de gado existiam nas fazendas, e a escrita foi inventada para este fim. Ferramentas eram essenciais para aumentar a eficiência das plantações, surgindo a necessidade de ferramentas mais avançadas que as de pedra lascada, dando origem à pedra polida e à metalurgia. A partir disso, a construção civil foi criada para dar abrigos sólidos para os fazendeiros sedentários, em oposição aos nômades caçadores e coletores. Com isso, a humanidade começava a emergir da situação de pobreza. Por outro lado, o acúmulo dessa mesma riqueza teve seu lado negativo. Riquezas acumuladas, mesmo na forma primordial de grãos e gado, atraíam a cobiça de muitas pessoas, o que gerava guerras, conflitos e o domínio dos trabalhadores comuns através da força, por uma casta de guerreiros e burocratas. Apesar de aparentemente causados pelo advento da agricultura, o conflito e a cooperação na verdade são reflexos da natureza humana, de padrões que sempre existiram dentro de nós. Com o crescimento da civilização, o lado conflituoso, por gerar destruição, foi lentamente se tornando menos direto e, em muitos casos, substituído por jogos e esportes. Devido a essa origem, os jogos e esportes também envolvem conflitos. Como seres humanos dotados de ego e necessidade de provar nosso valor, jogamos como uma maneira de satisfazer tal necessidade psicológica, sem correr o risco de uma morte permanente como aconteceria nos campos de batalha reais. Por mais que existam gêneros diferentes de jogos, quase todos se baseiam no conflito direto e não na cooperação. Jogos antigos de tabuleiro, como xadrez ou Go, se baseiam em dois adversários lutando para destruir o exército oposto ou conquistar território. Jogos de aventura como Super Mario são baseados no conflito de um herói contra o vilão que raptou a princesa. Jogos de luta como Street Fighter envolvem o confronto direto entre dois lutadores. Jogos de estratégia em tempo real, como StarCraft, reproduzem batalhas e guerras militares como as do xadrez. E por fim, MOBAs como Dota 2 e League of Legends, ou FPS como Counter-Strike, envolvem cooperação entre times, mas somente no âmbito do conflito contra os times adversários, assim como esportes coletivos como futebol, basquete e outros do tipo. Mesmo um jogo com um tema aparentemente capitalista como o Banco Imobiliário tem como objetivo a eliminação completa dos adversários. Embora todos esses jogos e esportes tenham um papel importante em dar vazão a nossos instintos sem suas graves consequências, o que move a civilização e cria riquezas, na verdade, é a cooperação. E aí entra o genial jogo Colonizadores de Catan. Criado pelo então protético alemão Klaus Teuber para entreter sua própria família, ele elimina elementos antissociais de jogos mais tradicionais como o Risk, conhecido como War no Brasil, e o citado Banco Imobiliário. Em Catan, nenhum jogador é eliminado prematuramente antes do fim do jogo, e ao invés do conflito, a cooperação é estimulada. O jogo se passa num mapa composto de hexágonos, dos quais são extraídos recursos, como a madeira e minérios. Esses recursos são adquiridos a cada turno, se forem encontrados através de jogadas de dados, caso o jogador tenha uma aldeia próxima desse recurso em questão. Tais recursos são usados pelos jogadores para desenvolver sua civilização. No começo do jogo, cada jogador começa com duas aldeias que ele usa para coletar os recursos, e duas estradas, que ligam uma aldeia à outra. Com os recursos coletados, cada jogador pode criar mais estradas para construir novas aldeias em pontos diferentes do mapa, ou evoluir suas aldeias para cidades, para por sua vez coletar mais recursos ou desenvolver tecnologia, progredindo sua civilização. O jogo é para 3 ou 4 pessoas, e a pessoa que evoluir primeiro sua civilização até certo ponto é o vencedor.
Ocorre que, como no mundo real, muitas vezes um dos jogadores terá muito de um dos recursos do jogo e pouco de outro, enquanto outros jogadores terão muito de outros recursos. Nesse ponto, vem a grande ideia do jogo. Em seu turno, você pode negociar seus recursos com cada um dos outros jogadores que não tem a vez, acelerando o desenvolvimento de ambos. De uma maneira divertida, Catan estimula a cooperação pacífica e demonstra que o livre comércio é uma excelente maneira de fazermos progresso. E apesar de existir um ganhador para o jogo, todos os jogadores terminam o jogo com uma civilização mais avançada do que começaram. Não existem ataques, destruição ou impostos para roubar a civilização. Nenhum jogador é eliminado do jogo antes que ele acabe, o que também evita sentimentos desagradáveis de derrota ou de ter que ficar esperando uma nova partida. Por fim, os jogadores também podem escolher se isolar, não fazer comércio e depender somente de si mesmo. Mas quem fizer isso, logo verá que os demais jogadores que cooperam conseguirão prosperar mais do que eles, exatamente como acontece no mundo real. Aqueles que cooperam pacífica e honestamente vão prosperar mais do que os que se isolam ou tentam ser agressivos com os demais. De uma maneira simples, porém divertida e genial, Colonizadores de Catan demonstra claramente as vantagens de uma sociedade organizada pelos princípios libertários, como o da não agressão e da livre iniciativa, merecendo ser mais conhecido e jogado. Obrigado pela sua preferência. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo em suas mídias sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para acompanhar as novidades. Volte sempre!